Pós-graduação Unicampus de Erechim. Direito Público, novas tendências em face da constitucionalização do direito. História da América Latina. Análises clínicas e toxicológicas. Farmácia magistral. Nutrição clínica. ênfase em doenças crônicas e transtornos alimentares. Informática aplicada à educação. Psicologia clínica. ênfase em psicanálise. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Inscrições abertas. Jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. O seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Uma galerinha que sabe das coisas. Presente. Uma turma que está desenvolvendo seu talento. Presente. Um time que joga pra ganhar. Presente. Futuros profissionais descobrindo o seu caminho. Presente. Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos. Presente. Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim. Presente para toda a vida. Boa noite. Professor da USP diz que o pau-brasil está na lista de extinção. Em discussão, o direito internacional do consumidor. Professora Gaúcha diz que categoria precisa usar tecnologias disponíveis para enriquecer as aulas. O Brasil vai mostrar seus talentos na Copa do Mundo e nas Olimpíadas? Veja hoje no programa Expressão Universitária. Acadêmicos do curso de matemática reuniram-se no último dia 12 no anfiteatro da universidade para ouvirem os depoimentos de egressos do curso, das turmas 98 e 2001, sobre diferentes possibilidades de atuação para o acadêmico do curso de matemática. Os alunos palestrantes discorreram desde a razão da escolha de uma licenciatura e o porquê da licenciatura de matemática, até os rumos profissionais que seguiram após sua vida acadêmica. Todos foram unânimes em afirmar que é preciso ter muito amor pelo que se faz, muita dedicação, mas antes de tudo muito esforço e estudo. Os ex-alunos relataram suas experiências, o caminho profissional de cada um e deixaram alguns conselhos, dentre eles que devem aproveitar muito bem todas as oportunidades que o curso oferece. O curso de Ciências Biológicas promoveu no último dia 16 uma palestra sobre o pau-brasil com o professor Yuri Tavares Rocha, da Universidade de São Paulo. A palestra foi promovida pelo projeto Ciência e Comunidade, coordenado pelo curso de Ciências Biológicas da URI, que visa a participação da comunidade em geral nas discussões sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, fazendo este parte da programação do Ano Internacional da Biodiversidade. O palestrante relatou seus estudos sobre o pau-brasil, desenvolvidos nos últimos anos, enfocando aspectos históricos, geográficos e botânicos. Destacou que o pau-brasil está ligado à história do Brasil, pois foi o primeiro recurso natural extraído da colônia portuguesa. Atualmente está na lista nacional das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Nós somos o único país no planeta que temos o nome de uma planta para designar nosso território nacional. E o pau-brasil é a árvore nacional, considerada a árvore nacional, e porque ele esteve ligado, à história do nosso país. Desde o descobrimento do Brasil, essa árvore foi o primeiro recurso natural a ser explorado. Porque os portugueses chegando descobriram que essa árvore tinha da madeira a possibilidade de se retirar um corante que dava cor vermelha aos tecidos. E essa cor era rara, era difícil de ser conseguida. E então ela estava ligada a pessoas do clero, da alta nobreza, pessoas que tinham dinheiro. Então esse pau-brasil, que era conhecido pelos índios por Ibirapitanga, madeira vermelha, passou a ter um valor comercial
para os portugueses e também os holandeses, os franceses, os que vinham aqui roubar, né, o pau-brasil, porque era terra portuguesa, mas não era vigiada, né? Então eles vinham e roubavam, e aí os pequenos, né, portos naturais, né, as enseadas, funcionavam como o que a gente chamou de feitoria, né, eram as feitorias. E essas feitorias começaram a ser os pequenos núcleos de colonização e depois viraram, né, algumas cidades como a gente tem hoje, por exemplo, na região de Recife existe ali, porque ali era uma área rica em pau-brasil. Existem alguns pontos onde se pode identificar essa planta? Então, ainda bem que existem alguns poucos pontos, né? Porque como essa colonização ela se deu muito na costa brasileira, então é justamente nessa área que se distribuía o pau-brasil de uma forma ampla, né? Que é o domínio da Mata Atlântica. Ele é uma espécie endêmica, ou seja, ela ocorre apenas, né? Endemismo quer dizer uma área restrita de distribuição. Então ele ocorre apenas na Mata Atlântica e na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Então não há nenhum lugar do planeta que tenha essa mesma árvore, só nessa região. E essa região então foi muito colonizada, muito ocupada pela agricultura, pelas cidades, e aí a própria Mata Atlântica foi sendo degradada, substituída por outros usos. E junto com a Mata Atlântica as populações de pau-brasil. Mas infelizmente nós temos algumas unidades de conservação, parques, reservas que têm populações nativas, né, de pau-brasil. Mas ele teve uma drástica redução da sua distribuição geográfica, né, da sua área, então ele é considerado uma árvore, né, uma espécie em extinção, em ameaçada de extinção, em risco de extinção, porque do que se tinha, né, para o que se tem hoje é muito pouco. Então por isso o pouco que se tem deve ser conservado e deve ser mantido, e a espécie, se não houver essa preocupação, a espécie pode acabar sendo extinta, né? E seria algo muito ruim em termos biológicos, né, de morrer uma árvore, né, na natureza, de perder uma espécie na natureza, e também para a nossa história, como é que o próprio país que chama, né, Brasil por causa do pau-brasil, deixa a sua árvore símbolo ser extinta na natureza, né? A aula inaugural do curso de Direito reservou um espaço especial para discutir um dos temas mais relevantes da atualidade, o direito internacional do consumidor. O evento, realizado no dia 17 no Salão de Atos da Universidade, fez parte do 3º encontro alusivo ao Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Para falar sobre esta temática, o curso trouxe o professor Florisbal de Souza Del Olmo, do curso de mestrado em Direito da Unicampus de Santo Ângelo, que atua ainda em vários estados brasileiros, como Mato Grosso, Amazonas e Santa Catarina. Poderíamos dizer hoje que os direitos do consumidor estão globalizados ou não? Lamentavelmente, eu não posso responder positivamente. Eles tendem a assumir uma postura assim. E o Brasil é pioneiro nessa área. O nosso Código de Defesa do Consumidor de 1990, ele já hoje praticamente serviu de base para códigos civis semelhantes na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, já nesses 3 países, e alguns países europeus. Mas ainda estamos no início de uma caminhada. E quando se fala em relações de consumo, o que mais ocorre hoje em dia? Onde é que estão localizados os maiores problemas? Os problemas, então, em toda a área, em todos os setores, e no que tende a nós, na área do direito internacional, muito amplo. Porque hoje, pela internet, se compra de qualquer lugar do mundo, qualquer coisa, se busca produtos lá, se recebe produtos do exterior. Tem os problemas assim, das viagens também, os problemas de extravio de bagagem, que não necessariamente quando a bagagem não volta, mas até que a bagagem volta, cria problema, cria até dano moral, porque a pessoa chega lá num outro país e de repente ela não tem nem pijama. Então, realmente está assim. O que poderia evoluir nesse sentido, professor? É uma tendência a surgirem mecanismos nos estados que eu digo, os estados federais, nos países, na linha do nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas há necessidade também, já está saindo, inclusive na União Europeia, diretivas que estão caminhando nesse sentido de trazer cada vez mais retribuição a todos aqueles danos que o consumidor sofre. Quando se fala em Brasil, como é que o nosso país está diante dessa situação, dessa realidade? O Brasil podemos dizer que é pioneiro. Nós temos grandes consumeristas,
professor de Direito Internacional, de Direito do Consumidor, e inclusive na área do Direito Internacional. Um deles até foi há pouco nomeado, é agora ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro Antônio Herman Benjamin. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, seguramente, sem querer puxar brasa para a nossa sardinha, o melhor, um dos mais reputados, nunca é difícil dizer o melhor, que é a professora Cláudia Lima Marques da URGS, que dá palestra no Japão, na Alemanha, nos países europeus, e tem servido os escritos dela de modelo. Inclusive, é a autoria dela, que está na OEA já para ser feita uma convenção sobre o direito do consumidor. O que o senhor poderia dizer a estes acadêmicos que logo, logo estarão atuando? Que tipo de conhecimento, o que eles devem saber quando se trata de direitos do consumidor? O direito do consumidor, eu diria que ele está na ponta, o direito é cada vez ele mais assim, especializado, cada vez. Um ramo do direito se divide em 3, 4, 5, 6. Mas o direito do consumidor, assim como o direito ambiental e os direitos humanos, me parece que são aqueles que devem merecer um cuidado maior hoje. E sendo que para os estudantes, para os acadêmicos, eu imagino aqueles que vão exercer advocacia, porque hoje muitos jovens fazem já pensando em concurso público, advogar nessa área é muito importante, e aqueles que se notabilizam podem, inclusive, ter um êxito profissional, inclusive no campo material, no campo financeiro, muito grande. Então, eu os concito a que se dediquem a essa área, que não vão se arrepender. Os cursos de Pedagogia e Ciência da Computação analisaram a informática aplicada à educação. Foi durante a aula inaugural dos 2 cursos e que teve lugar no auditório da Universidade no último dia 12 de março. Para falar sobre o tema, esteve presente a professora Lúcia Maria Martins Girafa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A informática aplicada à educação vai ser o tema da especialização que está sendo ofertada pela Unicampus Erechim neste primeiro semestre. Hoje, qual é a relevância do tema informática aplicada à educação no contexto social? Bom, a sociedade está imersa dentro de um contexto tecnológico, onde todo mundo usa internet, para pegar só a tecnologia mais impactante hoje em dia. Então, todo mundo aprende com o uso das tecnologias dentro e fora da escola. Então a escola deixou de ser aquele único lugar onde a pessoa busca informação, e a informação agora ela se encontra distribuída na sociedade. Então nós temos que nos preocupar em preparar os docentes, os professores que vão educar as crianças, que vão trabalhar com os nossos alunos desde as faixas menores até o ensino médio e também na universidade, a utilizar essas tecnologias com responsabilidade e com seriedade. Então é importante aos egressos de computação e das licenciaturas se capacitarem para atuar nessa área. Com certeza, porque toda essa parafernália tecnológica, e vamos colocar assim, os ambientes de suporte ao processo de ensino e de aprendizagem, leia-se software, eles têm que ser feitos pelos nossos alunos da computação. E fazer um software educacional é uma tarefa bem delicada e que requer uma equipe interdisciplinar, e com os 20 anos que a gente tem trabalhado com software educacional, é fundamental que o aluno oriundo da computação entenda esse contexto peculiar onde ele está inserido, e a gente pegue todos os licenciados, os psicólogos, os pedagogos e também os instrumentalize para entender o universo do egresso ou do computês e do informata. Então eu comentava há pouco que muitas coisas que um aluno da computação gostaria de colocar como funcionalidade num software necessariamente não agregam valor pedagógico. Então, para ele poder entender que ele tem que abrir mão de usar aquela feature, aquele detalhe no programa que o qualificaria mais tecnicamente sob do ponto de vista computacional, ele tem que entender que o grande objetivo é que aquele software cumpra um papel pedagógico dentro de um contexto de planejamento docente. E isso a gente só consegue com formação. Atualmente, quais são as opções que os egressos desses cursos têm para se capacitar? Bom,
A área de informática na educação, e daí eu vejo a relevância de todos os cursos nesta, que tem por objetivo, né, fazer com que as pessoas pensem a respeito de informática e educação, a necessidade que as pessoas têm de se preparar para um mercado interdisciplinar. Hoje, se tu me perguntares o que tem para alguém de computação, tu pode trabalhar numa central produtora de mídias, os repositórios de objetos de aprendizagem estão cada vez mais incentivados pelo governo, projetos, empresas cada vez mais precisando de mão de obra especializada, escolas, cursos e a parte de educação à distância, que é o grande mercado que nós vamos precisar de muita tecnologia específica. Então eu diria que todo aquele que está preparado para desenvolver aplicações para a internet, lidar com essas tecnologias Web 2, toda essa parte de integração e possui uma base para travar um diálogo interdisciplinar com qualquer outra área de aplicação, vai encontrar inúmeras oportunidades, tanto em projetos de pesquisa, como na docência e como também desenvolvendo aplicações, montando a sua empresa e trabalhando como terceiro, porque a parte de treinamento in company e treinamento na web cresce assim velozmente, precisa de gente. Veja depois do intervalo. O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fala sobre o talento esportivo e as perspectivas do Brasil para a Copa do Mundo e as Olimpíadas a serem realizadas aqui no Brasil. Voltamos em instantes. Uma galerinha que sabe das coisas. Presente. Uma turma que está desenvolvendo seu talento. Presente. Um time que joga pra ganhar. Presente. Futuros profissionais descobrindo o seu caminho. Presente. Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos. Presente. Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim. Presente pra toda a vida. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Direito Público, novas tendências em face da constitucionalização do direito. História da América Latina. Análises clínicas e toxicológicas. Farmácia magistral. Nutrição clínica. ênfase em doenças crônicas e transtornos alimentares. Informática aplicada à educação. Psicologia clínica. ênfase em psicanálise. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Inscrições abertas. A professora Giovana Seni, do curso de Nutrição, defendeu no Rio de Janeiro a sua tese de doutorado em Ciências no programa de pós-graduação em Bioquímica da UFRJ. A pesquisa foi totalmente desenvolvida nos laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos da URI. A tese propôs o desenvolvimento de um composto que pode ser utilizado para a produção de fármacos para o controle da hipertensão arterial e de cardiopatias, entre outros. A diferença na pesquisa é que o desenvolvimento do produto envolveu a biotecnologia com a utilização de enzimas. As gotas enzimáticas são uma alternativa ao desenvolvimento de produtos químicos com menor impacto ambiental e de custos. Eu desenvolvi um projeto sobre a fabricação de um composto que serve para a produção de remédios para pressão alta e para também algumas outras doenças do coração. Tá, mas parte desse doutorado foi feito aqui, por quê?
Exatamente. Entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a URI Campus de Erechim já existia um convênio de integração de pesquisa. Então, desde o início do doutorado, ficou decidido entre os orientadores do Rio de Janeiro e aqui da URI que eu faria a parte experimental, desenvolveria todos os experimentos, a parte prática, aqui no campus de Erechim. O que representa para o curso de nutrição a conclusão desse doutorado, já que a senhora atua dentro desse curso? Então, dentro desse doutorado, que é em bioquímica, a parte toda da nutrição, ela é, na verdade, uma aplicação da bioquímica, né? O que acontece com o organismo humano, o que acontece com as células, faz parte do metabolismo que pertence ao estudo que a gente chama de bioquímica. Foi desenvolvida a parte prática aqui nos laboratórios em função do que? Isso constitui uma referência, é mais uma informação, mais uma concretização de que a URI é referência nacional. Exatamente. Desde o princípio, então, ficou decidido que toda a parte prática seria desenvolvida aqui nos laboratórios da Engenharia de Alimentos da URI, porque a gente possui essa estrutura. Os laboratórios que a gente tem aqui, os professores, eles não ficam devendo em nada aos professores da Federal do Rio de Janeiro. Então, como a gente tem estrutura, tem condições de fazer essas pesquisas, a gente optou, junto com a coordenação do programa no Rio de Janeiro, em fazer todo esse desenvolvimento aqui, porque existe a condição de estrutura física e de orientação dos professores. Eu tenho junto com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Débora de Oliveira, aqui da Engenharia de Alimentos, também foi minha orientadora. Quem ganha com isso? Curso de nutrição e a URI Campus de Erechim. Todo mundo sai ganhando. Em função dos grandes eventos esportivos que terão lugar no Brasil nos próximos 5 anos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o curso de Educação Física decidiu promover um evento que proporcionasse uma visão sobre o talento esportivo. Para falar sobre isso, o curso trouxe o professor Carlos Adelar Abaide Balbinotti, da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, doutor em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, Portugal. A palestra serviu como aula inaugural do curso, tendo como temática principal a pedagogia do esporte. A questão do talento esportivo, ela está em voga hoje no Brasil, tendo em vista a Copa do Mundo de Futebol, os Jogos Olímpicos de 2016, nos quais os representantes brasileiros são os jovens de 14 anos que terão 20 anos, né? Daqui a 6 anos. Então, se discute muito o desenvolvimento desses atletas, da forma como se detecta o talento e se desenvolve o talento esportivo. Então, a minha exposição, ela trata justamente dessa discussão de como se detecta esse talento, né, e quais são as perspectivas de desenvolvimento desse talento a curto, médio e longo prazo. E quais são as esperanças? Podemos depositar boas esperanças nos talentos brasileiros para as Olimpíadas, principalmente? Eu acredito que sim. A gente que convive na comunidade esportiva sabe que há uma mobilização da comunidade, né? Os dirigentes esportivos, os treinadores, nos congressos, né, já estão discutindo a forma de alterar a detecção desses talentos, né? A influência da escola, de que maneira os professores de educação física podem realizar testes, né, e acompanhar o desenvolvimento desses talentos, que eu acho que é a questão mais importante, né, porque há qualidades, por exemplo, do talento, como a motivação, a perseverança, a determinação, né, o que nós chamamos de motivação na perspectiva futura, o que leva um jovem de 14 anos a persistir no esporte 6 anos, 10 anos, né, que é o tempo que se precisa para se chegar a um atleta de alto rendimento. E em que áreas a gente pode depositar mais esperanças? Olha, eu acredito que o passo seria uma mobilização das federações e das confederações brasileiras que, em última instância, organizam o esporte. E a forma como eles estruturam o calendário das competições, né, o acompanhamento dos atletas nos treinamentos e
Os melhores atletas certamente serão oriundos das confederações esportivas que melhores conseguem organizar todo o sistema logístico, né, de desenvolvimento do talento esportivo no Brasil. Quando se fala em esporte amador, normalmente existe, a imprensa divulga muitos problemas advindos das próprias confederações. Isso está sendo resolvido, porque nós chegarmos nas Olimpíadas com esses problemas não resolvidos, certamente os resultados serão desastrosos. Eu acho que há diferentes perspectivas, né? A primeira é a questão técnica mesmo, a formação dos treinadores, né? A forma como os treinadores se preparam para assumir a responsabilidade do cotidiano, do dia a dia do atleta. Mas há a questão da administração. Se a administração for corrupta, se a administração for inconsequente, nós realmente não vamos conseguir chegar, porque, como eu disse, né, em última instância, a parte administrativa e logística determina tudo. Não tem como um atleta se desenvolver sem uma organização das competições, sem um rigoroso grupo de assessoria, né, de trabalho junto a essas confederações, né, porque o momento é esse, né, há uma mobilização política, né, há uma mobilização no sentido de chegar aos patrocinadores, né, e também nos órgãos públicos, né, que estão hoje bastante interessados em acompanhar projetos esportivos, né. O momento é esse, o momento é o momento da fiscalização, é o momento da pressão, né, para que os dirigentes e os técnicos sejam competentes, né, e entendam a grandeza desse evento no Brasil, né, e a responsabilidade que nós temos enquanto profissionais do esporte, né, a fazer com que esses jogos sejam de fato um exemplo, né, para todos os ouvintes, né, e assistentes do mundo inteiro, porque hoje o esporte ele atinge todas as comunidades do mundo, né? Talvez seja um dos eventos, as Olimpíadas e mesmo a Copa do Mundo, onde se encontra mais pessoas assistindo em todo o mundo, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande, né? Nós deveríamos fazer com que o esporte seja um exemplo de administração nacional. O que um curso de educação física, como o nosso aqui da Unicampus Erechim, pode fazer para chegar nas Olimpíadas, quem sabe mostrando algum talento? Olha, eu atribuo, né, o professor de educação física como a célula primeira da formação do atleta, né? Assim como a responsabilidade de administrar a logística cabe aos dirigentes, é preciso que o treinador, que o professor de educação física, ele faça a sua parte, lá no início, né? E, bom, nós precisamos atingir esse grupo de professores, porque hoje os alunos da educação física, eles são os futuros treinadores, né? Eles são as pessoas que precisam se conscientizar, né, da responsabilidade que tem para desenvolver a célula básica, né, da formação do atleta. Por hoje era isso. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Direito Público, novas tendências em face da constitucionalização do direito. História da América Latina. Análises clínicas e toxicológicas. Farmácia magistral. Nutrição clínica. ênfase em doenças crônicas e transtornos alimentares. Informática aplicada à educação. Psicologia clínica. ênfase em psicanálise. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Inscrições abertas. Jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Uma galerinha que sabe das coisas. Presente. Uma turma que está desenvolvendo seu talento. Presente.
Um time que joga pra ganhar. Presente. Futuros profissionais descobrindo o seu caminho. Presente. Amigos fazendo amigos, aprendendo e crescendo juntos. Presente. Escola de Educação Básica da Unicampus de Erechim. Presente pra toda a vida.